Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à ETEC Bio. Meu nome é Natan. Este é o nosso curso de Microbiologia Básica, a nossa primeira aula. A nossa aula ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, veremos o conteúdo do dia, abordaremos o tema escolhido e também o destaque da aula. Na nossa segunda parte, denominada Perguntas e Respostas, analisaremos e responderemos as perguntas e as dúvidas mais frequentes dos nossos alunos de microbiologia. Vamos começar nossa primeira aula do curso de Microbiologia Básica. Vamos ao conteúdo do dia. O conteúdo do dia, veremos nessa primeira aula o tema escolhido, Introdução à Microbiologia. Nessa aula veremos alguns tópicos, microbiologia e suas áreas. Veremos alguns conceitos de microbiologia e as áreas em que ela é aplicada. Evolução da microbiologia. Veremos um breve histórico da microbiologia, como ela surgiu e como ela segue nos dias de hoje. Atividades benéficas dos micro-organismos e, por fim, os principais grupos de micro-organismos nos tipos de micro-organismos. Microbiologia, na própria palavra, nós podemos retirar algumas informações, como por exemplo, micro. Micro significa pequeno, dá uma ideia de diminuto. Bio significa vida e logia, estudo. Logo, microbiologia, resumidamente, é o estudo de pequenas vidas. Em um conceito mais amplo, a microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos, as suas formas, estrutura e metabolismo, assim como seus efeitos benéficos e prejudiciais sobre os homens. Então, a microbiologia, ela estuda os micro-organismos. As suas formas, como por exemplo, as bactérias possuem formato de cocos, formato de bastonetes e formato em espiral. A sua estrutura, veremos que diferentes bactérias possuem paredes celulares distintas. E estudaremos também o metabolismo desses seres, como eles recebem energia e transformam em atividades necessárias para a sua sobrevivência. Os efeitos benéficos como alimento, produção de alimentos e produção de fármacos. E prejudiciais sobre os homens, prejudiciais à decomposição, deterioração de alimentos e também em micro-organismos patogênicos que causam doenças. Nós temos a biologia como uma ciência maior e a microbiologia como uma disciplina, uma área da biologia. A microbiologia ainda pode ser subdividida em algumas partes. Nós temos, por exemplo, a genética microbiana, a aeromicrobiologia, que estuda a disseminação de doenças pelo ar, microbiologia veterinária, microbiologia industrial aí na fabricação de alguns produtos, microbiologia evolutiva, importantíssima para entender a evolução, microbiologia médica e clínica e, por fim, a microbiologia ambiental. Vamos então à evolução, um breve histórico da microbiologia. A sua história é repleta de cientistas e curiosos. O primeiro deles, Robert Hooke, em 1665, que desenhou um microscópio rudimentar e conseguiu observar compartimentos, onde ele chamou de célula, dando início à teoria celular. Logo após, Anton van Leeuwenhoek, em 1674-1723, não se tem a data correta, ele aprimorou o microscópio e conseguiu observar pequenos micro-organismos que ele chamou de animálculos, aí nesses desenhos feitos por ele. Ok? Nessa época nós temos uma discussão muito importante da geração espontânea contra a teoria da biogênese. Tá? A geração espontânea, onde seres vivos surgem espontaneamente da matéria morta, e a biogênese, que acredita que o ser vivo provém de outro ser vivo.
Tá? Nessa atmosfera, nessa discussão, a comunidade científica claramente mostrou interesse nesses animálculos observados por Leeuwenhoek. 1668 nós temos o Francesco Redi. Observem a data. Essa data, 1668, é anterior a Anthony van Leeuwenhoek. Então, Francesco Redi, um italiano, um físico, antes até mesmo de Leeuwenhoek, ele já começou seus experimentos contra a teoria da geração espontânea, fazendo vários experimentos. Ele foi um grande oponente da teoria da geração espontânea. Logo depois nós temos Louis Pasteur. Louis Pasteur, considerado o pai da microbiologia, ele põe um ponto final nessa discussão de geração espontânea e biogênese, então retirando toda a teoria da geração espontânea. Louis Pasteur e Robert Koch, em 1874, eles decretam, então eles conseguem fazer com que a microbiologia seja considerada uma ciência. Louis Pasteur, finalizando com a geração espontânea, e Robert Koch determinando experimentos onde determinado micro-organismo causa determinada doença. Então esses são os principais cientistas e curiosos da microbiologia, ok? Atividades benéficas dos micro-organismos. Lembrando que a minoria dos micro-organismos é patogênica, ou seja, causam doenças, ou é decompositora, decompõe aí a matéria morta. Vamos listar aqui algumas atividades importantes ao ser humano. A reciclagem de elementos vitais. Ecologia microbiana, a parte da microbiologia ambiental. Na natureza, na atmosfera, no solo, há alguns nutrientes essenciais para a vida, mas nós não conseguimos utilizá-los de forma direta. Esses elementos precisam passar por alguns processos, e o micro-organismo está inserido nesses processos. Eles transformam esses elementos vitais de uma forma não usual para uma forma usual. Vamos ver aqui um exemplo do ciclo do nitrogênio. Observem o ciclo de nitrogênio, ele é muito complexo, não vou entrar em detalhes. Vamos ter uma aula de microbiologia ambiental em que entraremos mais em detalhes. Mas aqui nós temos o ciclo do nitrogênio. Observem essa informação: nitrogênio na atmosfera, no ar, ele compõe o ar em 78%. Ok? Nós respiramos esse ar, mas não conseguimos fixar esse nitrogênio. Esse nitrogênio ele é fixado por algumas bactérias que ficam na raiz, em volta da raiz das plantas. Eles pegam esse nitrogênio do ar e transformam em nitrogênio orgânico. Transformando em nitrogênio orgânico, a planta consegue utilizar nas mais diversas formas, nas mais diversas partes do seu corpo: fruto, semente, flor, folha. Dessa forma, o nitrogênio consegue entrar, então, na cadeia alimentar, chegando até os animais carnívoros. Como, por exemplo, carnívoro não, nós temos um mamífero aqui, tá? Ele não é carnívoro, tá? Mas ele consegue, então, se alimentar desse nitrogênio que foi fixado pela planta. Ok? Então, essa é a importância aí das bactérias no ciclo do nitrogênio e na reciclagem dos elementos vitais. Outra atividade benéfica dos micro-organismos: tratamento de esgoto, reciclando a água. Temos o esquema aqui de um tratamento de esgoto, sistema de tratamento de esgoto. O esgoto sai então das cidades, passa por todo o seu tratamento aqui em grades, as sujeiras mais grosseiras ficam ali nas grades, passa pela caixa de areia, até chegar num tanque de aeração. Esse tanque recebe oxigênio, o tanque de aeração recebe ar. Ele recebe ar para que as bactérias
aeróbicas consigam então decompor a matéria orgânica do esgoto. Biorremediação, limpeza de poluentes. Por volta de 1988, nós temos os cientistas que começam a utilizar micro-organismos em processos industriais. Esses processos industriais forneciam alguns resíduos tóxicos, então algumas bactérias eram usadas nesses resíduos tóxicos para inibi-los, para torná-los menos nocivos. A bactéria então utiliza esses resíduos como fonte de energia para realizar as suas atividades metabólicas, transformando em resíduos menos nocivos para a natureza e para o homem. Controle de insetos. Bactérias sendo utilizadas em controles de insetos, como por exemplo em plantações, para controlar e matar aí uma população de inseto que esteja na sua lavoura. Nós temos um controle de inseto muito interessante hoje, que é o controle da transmissão da dengue, da chikungunya e também da zika. Pessoal, veremos agora os tipos de micro-organismos, os principais grupos de micro-organismos. Veremos uma breve explicação sobre eles, porque nas próximas aulas aprofundaremos o tema. Nós temos as bactérias, as arqueas, os fungos, os protozoários e as algas. Vamos começar pelas bactérias. Vamos ver aqui a estrutura de uma bactéria. Observem o seu interior. Olha esse nucleóide aqui formado pelo DNA, pelo ácido nucleico da bactéria. A célula bacteriana ela é procariótica. O que isso quer dizer? Quer dizer que seu material está livre ali no citoplasma. Ele fica em uma determinada região, é claro, mas ele não tem um envoltório, como as outras células, as células eucarióticas. As células eucarióticas possuem então um envoltório e as procarióticas não possuem esse envoltório. Outra característica importante é a parede celular. A parede celular das bactérias, aqui representado pela cor verde, ela é formada por um complexo chamado de peptidoglicano. Peptidoglicano é formado por carboidratos e também proteínas. Nós temos essa estrutura também muito importante, o flagelo. Algumas bactérias possuem flagelo que auxiliam na sua locomoção, na sua movimentação. Ok? Vamos aqui, nós temos alguns formatos de bactérias. As bactérias possuem diversos formatos. O mais básico aqui nós temos os cocos. Os cocos são formatos esféricos, mas eles podem ser agrupados em dois, denominados de diplococos. Olha aqui, nós temos duas bactérias vivendo juntos. Ou ainda fazer um formato de uma fila aqui, uma bactéria atrás da outra. Nós temos uma estrutura denominada de Streptococcus. Ou ainda em um formato, um aglomerado sem nenhum formato definido, Staphylococcus. Ainda temos os formatos de bacilo, que é formato de bastonete. Os vibriões, que é um bastonete um pouco encurvado, em formato de uma vírgula. As bactérias flageladas, que possuem flagelos que auxiliam na sua locomoção, e os espirilos em formato de espiral. Vamos ver agora a sua divisão, como é que ocorre a sua divisão. Nós temos aqui uma bactéria, essa bactéria com seu material genético e suas organelas sendo duplicadas. Ela começa a crescer, então, de tamanho, começa a ser dividido suas organelas, seu material intracelular, e, por fim, a terminação aqui, nós temos o fechamento de suas membranas plasmáticas e respectivas paredes celulares. Próximo grupo, nós temos aqui o segundo grupo, as arqueas. As arqueas são bactérias, são consideradas bactérias, sim.
mas é um grupo diferenciado porque em sua parede celular não possui o complexo peptídeo-glicano, ou seja, sua parede celular não é formada por um complexo constituído de carboidratos e proteínas. Depois nós temos os fungos. Os fungos eles podem ser unicelulares e podem ser pluricelulares, como a gente costuma ver os corpos de frutificação, como conhecemos como os cogumelos. Outros dois grupos, não menos importantes, os protozoários e as algas. Beleza? Vamos então ao nosso destaque da aula. No destaque da aula veremos uma bactéria muito importante na atualidade porque ela está relacionada com a dengue, com a zika e com a chikungunya. As bactérias Wolbachia versus o Aedes aegypti. Essas bactérias elas são intracelulares, ou seja, elas entram na célula. Aqui nós temos a foto de uma célula animal, da célula de um inseto infectado por essas bactérias. As bactérias estão dentro dessa célula, estão circuladas em vermelho ali para melhor visualização. Essas bactérias possuem uma característica de transmissão vertical. A transmissão vertical é uma transmissão da mãe para os filhos, tá? Como é uma bactéria intracelular, então ela é transmitida das mães para os filhos. Nós temos, no caso aqui, a feminização. O que acontece quando uma fêmea do mosquito Aedes aegypti ela vai colocar os seus ovos e eles estão infectados por Wolbachia, a maioria desses insetos vão ser femininos, ocorrendo aí um contrabalanço na população de mosquito. Esse contrabalanço é muito importante para eliminar o mosquito. Redução do potencial de infecção dos insetos. Para um inseto transmitir a dengue, a zika ou a chikungunya, ele precisa estar com o vírus e o vírus precisa estar presente em sua saliva. Porém, quando as bactérias Wolbachia estão presentes, elas não deixam o vírus entrar no indivíduo, no mosquito. Tá? Então esse mosquito ele fica impotente de receber, ele não consegue receber esses vírus, então não consegue transmitir a doença. Essa bactéria é muito importante. Então, nós terminamos a primeira parte de nossa aula, o conteúdo do dia. Vamos para a nossa segunda parte, perguntas e respostas. Perguntas e respostas, vamos analisar algumas dúvidas, algumas perguntas mais frequentes dos nossos alunos de microbiologia. Vamos à nossa primeira pergunta. Como um micro-organismo pode controlar doenças? Bom, como nós vimos o exemplo da transmissão da dengue, da zika, da chikungunya, uma bactéria pode impedir a entrada de um vírus, por exemplo. Ou ainda, uma bactéria pode causar doenças e diminuir a população de insetos, a população de uma praga de uma lavoura, por exemplo. Ou um micro-organismo pode impedir que o outro se multiplique. Vamos à nossa segunda pergunta. Qual é a área mais promissora da microbiologia? Bom, isto depende da região em que você se encontra. Na região em que eu estou, interior de São Paulo, a produção de cana está em alta, então a produção de etanol, a microbiologia pode trabalhar nessa produção aí de etanol, na fermentação e produção de álcool. E ainda na indústria alimentícia. Há diversas vagas na indústria alimentícia, no controle de qualidade e na microbiologia alimentícia. Terceira pergunta: por que os vírus não são considerados seres vivos? Ao decorrer dessa aula, nós vimos alguns grupos de micro-organismos. Nós vimos bactérias, as arqueas, os fungos, protozoários e citamos também as algas. Mas os vírus nós deixamos um pouco de lado porque não são considerados seres vivos, eles não são celulares, eles são seres acelulares.
Eles necessitam de uma célula de outro organismo para se multiplicar, eles não têm a capacidade de multiplicação por si só. Então, eles são considerados parasitas intracelulares dentro da célula, obrigatório. Ok? Pessoal, muito obrigado por assistir a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Curtam a nossa página no Facebook, lá você vai encontrar algumas apostilas. Se inscreva no nosso canal no YouTube, entre em contato no nosso e-mail. Pessoal, um abraço e até a próxima.